Oi, gente! Hoje eu tô aqui para compartilhar uma receita incrível com vocês e mostrar para você uma oportunidade incrível de negócio que tá por trás dessa delícia que você vai aprender aqui hoje. A receita de hoje é o bolo gelado de pão de mel, mas não é qualquer receita, qualquer pão de mel. É uma massa extremamente fofinha com gosto de pão de mel. Não é uma massa comum, é uma massa específica de pão de mel. Você vai aprender também a fazer uma caldinha de canela bem gostosa para deixar essa massa bem úmida, bem molhadinha do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que o brasileiro gosta. E também um recheio de doce de leite maravilhoso, que é muito cremoso, muito brilhoso. E o melhor de tudo é que ele é caseiro. Então, não vai sair muito caro para poder você fazer. É uma receita muito gostosa, a combinação perfeita, e quando você morde, traz muito aquele sabor do pão de mel. É o puro pão de mel, só que num outro formato, no formato de bolo gelado. Então vamos lá que agora eu vou te mostrar todos os ingredientes e o passo a passo dessa receita maravilhosa. Então vamos lá, na massa a gente vai usar farinha de trigo, fermento, uma pitadinha de sal para realçar o sabor, canela, chocolate em pó 50% cacau, mel, ovos, que é a estrela da nossa receita, claras e gemas separadas, tá bom? E leite fervido com cravinhos, tá bom? E como que você vai fazer esse leite com cravo? Você vai pegar a quantidade da receita. Na receita vai estar escrito aí 240 gramas de leite. Só que aí você vai colocar ele para ferver, aí você coloca 260 gramas para ferver, porque aí com o vapor vai reduzir um pouquinho e cai para 240, tá? Então você vai colocar ele para ferver antes de você preparar os ingredientes, porque aí enquanto tá fervendo, tá esfriando, você vai pesando e separando o que você vai usar, tá? Aí você pega uns 5 cravinhos desse aqui e coloca junto para poder ferver. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai saborizar o nosso leite com um pouquinho de cravo, tá? Mesmo que você não goste de cravo, você fala, Adri, não gosto de cravo, posso tirar da receita? Eu não aconselho que você tire, porque tudo que a gente tá usando aqui vai compor o sabor pão de mel da nossa massa. Então não é uma massa simples, comum, só feita com açúcar mascavo e mel. Não, a gente precisa da canela, a gente precisa do cravo também nessa massa, tá bom? Então é importante que você use todos os ingredientes que eu falar aqui, certo? Então coloca uns 4, 5 só pra poder dar uma saborizada e ficar bem gostoso, tá? Ele vai ficar um leite mais grossinho, porque vai ferver, né? E aí depois deixa esfriar e aí dá sequência na receita, tá bom? Então, só para reforçar, o açúcar que eu tô usando aqui é o mascavo. Então, todo o açúcar da receita é 100% mascavo, tá? Não dá pra gente ficar, metade mascavo, metade refinado. Não, a gente vai usar 100% mascavo para poder ficar perfeito o sabor da nossa massa. A forma que a gente vai utilizar é essa daqui, a forma de número 3, mas eu vou deixar as medidas dela aí em centímetros bem certinho na descrição do vídeo, tá bom? Então, o primeiro passo, já deixa ela untada com farinha e manteiga. Eu gosto de usar farinha e manteiga, não sou muito fã de desmoldante, tá? Mas se você quiser usar desmoldante também funciona, não vai dar errado. Segundo passo, faz o leite e deixa esfriar, tá bom? E aí agora o terceiro passo é a gente juntar todos os ingredientes secos numa tigela só, exceto o açúcar que a gente vai bater com as gemas. Então aqui, ó, no pote de farinha de trigo a gente vai juntar o fermento, o sal serve para realçar o sabor da massa, tá? A canela em pó e também o chocolate em pó 50% cacau. Você pode substituir pelo 33% cacau também, tá? Aí agora a gente mexe. É importante esse processo, olha eu fazendo sujeira, de mexer pra gente homogeneizar tudo. Todos os sabores que estão aqui a gente precisa deixar homogêneo. E também o fermento, que é o principal. Então, quando a nossa massa estiver agindo lá no forno, estiver fermentando, estiver crescendo, quanto mais o fermento estiver homogêneo, melhor. Então, eu sempre opto por misturar o fermento nos secos, na farinha de trigo, porque isso facilita a incorporação dos secos nos ovos e também o bolo vai crescer retinho, cresce mais perfeitinho, tá? Então, ó, é só misturar e reserva essa parte aqui que a gente vai usar já já. Agora, aqui na batedeira, você vai despejar todo o açúcar mascavo e as gemas. E a gente vai bater até ficar um creme bem fofinho e um pouquinho mais claro, tá? Não vai chegar a ficar clarinho, né? Porque a gente tá usando o mascavo, ele é marrom. Então vai ficar um marronzinho claro, meio cinza, parecendo um cimento, uma massa, tá? Então, ó, pode parecer que é muita gema ou que é muito açúcar pra pouca gema, mas não é, vai dar certo, tá? É só colocar pra poder bater, começa na velocidade 1, vai aumentando até a máxima, deixa na máxima por 5 minutos mais ou menos, se a sua batedeira for planetária, igual essa minha aqui,
da Arno. Se for aquelas de mão, aí você deixa uns 8 minutos, porque elas são um pouquinho menos potentes, tá bom? Mas também funciona, dá pra fazer. Então agora é só colocar pra bater. Nesse tempo eu vou mostrar o ponto certo, como que tem que ficar. Deixa eu só lembrar uma coisa antes. Enquanto estiver batendo, de vez em quando você para a batedeira, raspa a lateral com a espátula e traz o que tá grudado em volta pro centro do pote, tá bom? Para poder continuar batendo e homogeneizar bem, tá? Então não é para deixar tudo grudado em volta. De vez em quando vai tirando, vai raspando e bota para bater de novo. Olha, aqui a gente já finalizou o batimento e é assim que fica. Fica um creme bem grosso, bem denso, tá? Ele fica meio pesado, mas é assim mesmo. Agora a gente vai transferir ele para um outro pote. Então vamos despejar ele aqui agora num pote. Tem que ser um pote maior, tá? Porque aqui agora a gente vai finalizar toda a receita, então a gente precisa de espaço para poder mexer. Então pega a tigela maior que você tiver aí. E aí despeja tudo aqui dentro. Agora eu preciso que você preste atenção nessa parte do processo, porque é a parte que vai fazer a nossa receita ficar perfeita, tá bom? É a parte onde é o sucesso da massa, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é o quê? A gente precisa acrescentar os secos que a gente misturou junto com o leite nessa mistura de gemas e açúcar que a gente acabou de bater, certo? Só que a gente tem as claras também que a gente precisa bater, clarar as claras em neve para poder incorporar nessa mistura lá no final. Só que eu não vou conseguir fazer as duas coisas simultâneas aqui e continuar falando com você, porque você não vai ouvir minha voz, porque a batedeira vai estar ligada, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as claras em neve para bater na batedeira. Enquanto ela vai batendo, eu vou misturando aqui os ingredientes secos na gema junto com o leite, tá? Só que eu vou explicar antes para poder eu não ter que ficar fazendo explicação na hora que eu estiver mexendo, porque você não vai me ouvir, tá bom? Então vamos lá. As claras a gente vai colocar na batedeira tudo de uma vez, só que a gente não vai colocar ela na velocidade máxima logo de cara. Primeiro que a gente nem vai para a velocidade máxima, a gente vai bater sempre, manter o batimento na velocidade média. Isso garante que a nossa clara batida, né, a nossa clara em neve, fique com estrutura suficiente para poder o nosso bolo ir pro fogo, pro forno, crescer, ficar fofinho e não afundar depois que a gente tirar, tá? Então, muitas vezes o que acontece quando a gente faz esse tipo de bolo, assim, de método espumoso, bolo esponjoso, bolo que é muito fofinho, que é a base de ovos, depois, no final que eles murcham, geralmente o problema tá nas claras. Então, a gente vai colocar na batedeira, vai bater na velocidade 1, lá no comecinho, por uns 20 segundos, 30, 40 segundos. Depois a gente põe na 2, depois na 3, na 4, até a velocidade média. Aqui na minha batedeira, a velocidade média é a número 5, tá bom? Então, olha aí a sua e a gente vai manter no máximo até a média, para poder a gente não quebrar as proteínas dessa nossa clara em neve, para o nosso bolo não ficar desestruturado, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Coloca, vai batendo de pouquinho, enquanto você tá ali incorporando os secos e tal, mexendo com o fouet, vai aumentando aos pouquinhos a velocidade da batedeira do lado, certo? E aqui nesse processo de acrescentar o leite com os secos na massa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar primeiro a farinha, um pouquinho de leite, depois mais uma parte da farinha, o restante do leite, por último a gente vai finalizar com a farinha de novo, tá bom? A farinha que eu tô falando é os secos que a gente já misturou, certo? Então é 3 partes de farinha para 2 de leite, tá bom? E o mel, o que a gente vai fazer? Como a gente tá agregando muito ar nessa massa, a gente não pode fazer com que ela murche, né? Com que ela perca ar, bolhas de ar. E se o mel, ele é denso, né? Ó, ele é pesado. Então, se a gente colocar isso aqui numa massa que tá cheia de ar, que tá bem fofinha, toda aerada, a gente vai tá colocando um peso nessa massa e a gente vai perder muito ar. Então, o que a gente vai fazer? Vai jogar esse mel no leite, mexer um pouco até diluir, o nosso leite vai ficar bem marronzinho e aí sim a gente dá sequência aqui no processo. Então, primeiro a gente dá uma diluída no mel, dentro do leite e segue esse processo que você vai acompanhar. Você vai acompanhar tudo aí da tela, eu só não vou ficar falando porque você não vai me ouvir por causa da batedeira, tá bom? Então vamos lá.
Olha, agora a gente vai conferir aqui como que tá o nosso ponto, se já deu um pontinho de neve bom, que não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito firme para não dificultar a incorporação, ó. Pra mim ainda tá mole, ó, tá vendo? Que tá balangando muito, não tá ficando muito durinho aqui no globo. Então vou bater mais uns 40 segundos na velocidade média, e aí acho que já vai tá bom. Olha, agora sim, tá ótimo. Então é um jeito que eu pego e eu vejo que ele tá firminho, ó. Ele não balança muito, ele não quer cair, tá? Então esse é o jeito bom.
Aí agora a gente pega e com delicadeza a gente coloca essas claras em neve aqui na nossa mistura, tá? Agora nessa parte a gente não precisa mais do fouet, é só com a espátula que a gente vai incorporando com um movimento leve de baixo para cima. É bem facinho de fazer. Ó, vai pegando a massa e vai colocando sobre as claras, ó, tá vendo? E quando você vê, ela já tá incorporada, ó. Vai girando, ó, se você for girando, ó, contra o seu movimento, fica mais fácil ainda, ó. Tá bom? Então, ó, eu tô girando pra mim e tô fazendo um movimento pra fora, ó, girando pra dentro, fazendo um movimento pra fora, tá? Pode pegar do meio aqui também, ó. Pode fazer um corte na massa, faz assim, faz um corte, faz assim, tá? Tem vários jeitos que dá pra gente mexer. O importante é manter sempre a delicadeza. Não pode mexer isso aqui como se fosse um brigadeiro, não, tá? Como se fosse uma massa pesada, porque senão a gente tira todo o ar que a gente tá incorporando nela aqui. Certo? E aqui, eu gosto de fazer esse processo na massa, que é o quê? Esse processo de deixar as claras por último, tá? Tem gente que não gosta, por quê? Porque tem que lavar a batedeira, né? Eu lavei o meu pote da batedeira e lavei o globo também, o batedor. Porque a gente não pode bater claras em neve com a batedeira suja. Então, se você já quiser deixar as claras batidas, reservadas, e colocar aqui depois, pode. Só que ela vai começar a aguar, né? Ela começa a se desmanchar, a se desfazer, fica com aquela aguinha e perde um pouco do volume, perde um pouco do ar. Então, por isso que eu não gosto e eu não tô ensinando assim, tá? Por isso que eu ensino dessa maneira que eu tô fazendo agora. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque no meio do processo tem que parar e lavar o bowl e o batedor, mas garante um melhor resultado na massa. Ó, vendo? Perfeito. As claras já sumiram. Ó, a massa tá bem airada, bem fofa. Agora é só a gente despejar ela aqui na nossa forma. Na hora de despejar, também precisa de delicadeza, tá? Então, não despeja só no centro. Vem despejando daqui, ó, e vem trazendo. Pra gente não precisar ficar mexendo muito essa massa na forma, tá? Então, ó, vai espalhando ela, conforme ela vai caindo, você mesmo já vai direcionando onde ela vai ficar. Tá bom? Que aí já estoura menos bolhas também. E a gente garante uma massa mais fofinha. Quanto menos bolha a gente estourar, mais fofinha ela vai ficar depois que assar, tá? Terminou, se certifica, ó, de que os cantinhos estão preenchidos, de que ela tá retinha. Não fica passando espátula, vai só, ó, deixando, entortando ela assim, ó, balançando, pra poder a massa assentar. E agora, leva pro forno pra assar a 180 graus. Já tem que estar pré-aquecido, tá? Ainda mais esse tipo de massa que é massa delicada. Então, quando você começar a pesar os ingredientes, já vai lá, já acende o forno, já deixa pré-aquecendo, pesa os ingredientes, faz o preparo da massa e aí o forno já vai estar num ponto perfeito para quando você colocar ele já começar a crescer, tá bom? Então eu vou colocar lá, quando estiver pronto eu trago para mostrar. Enquanto a massa tá lá assando, agora a gente vai preparar o nosso recheio delicioso de doce de leite caseiro, que vai ficar incrível, eu tenho certeza que você vai amar. Então aqui a gente vai precisar de creme de leite, 4 caixinhas de creme de leite, doce de leite cozido, ó, que é o leite condensado cozido, na latinha, nessa cor aqui de preferência ou um pouquinho mais escuro. Então, para ficar nesse tom aqui bem cozidinho, você vai ter que deixar 40 minutos na panela de pressão cozinhando após começar a pressão, tá? Então, não é para colocar, para contar a partir do momento em que você liga o fogo. É a partir do momento em que começa a pressão. Então, é 40 minutos cozinhando no fogo alto, tá bom? 40 minutos ali, ó, na pressão, no fogo alto. E quando terminar, não é para ir lá e jogar a panela embaixo da água, querer esfriar, querer tirar logo. Não, deixa esfriar, deixa ficar morno na panela mesmo, tá? Porque ele termina de cozinhar lá dentro e fica assim bem perfeito, tá bom? E a gente vai usar também manteiga. Então aqui são 20 gramas de manteiga e eu gosto de usar a manteiga porque, pra mim,
ela dá mais sabor, ela agrega sabor, ela dá mais brilho, dá uma textura muito mais cremosa, muito mais gostosa. Ela contribui junto com o creme de leite, tá bom? Se você não quiser colocar a manteiga, eu não uso margarina, eu uso a manteiga mesmo. Então, se você não quiser colocar, não põe. Fica opcional aí pra você, mas eu gosto de pôr, pra mim faz toda a diferença, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar esses ingredientes todos no liquidificador e vamos bater, tá? E por que eu faço isso? Porque quando a gente coloca o doce de leite assim, cozido, né? O doce de leite não, leite condensado cozido assim, na panela, né? Depois que ele vira doce de leite, quando a gente põe na panela junto com o creme de leite, ele demora muito para dissolver. Às vezes ele cozinha, dá o ponto e não dissolveu tudo, fica cheio de pedacinho. E como eu gosto de deixar as coisas bem, como é que fala? Visualmente muito bonita, para ficar atrativo, para quando eu estiver fazendo, eu fotografar, para quando eu estiver fazendo, eu já fazer a divulgação. Então, já tô fazendo o bolo e já tô ali gravando, já tô fazendo a divulgação, já faço um takezinho de vídeo para virar reels de divulgação. Então, eu gosto de deixar tudo bem perfeitinho. Na boca, no paladar, quando o cliente comer, ele não vai sentir os pedacinhos, pelotinhas, nada, né? Porque vai estar tudo muito úmido, muito cremoso na boca, não vai dar para sentir. Mas visualmente, quanto mais perfeito tiver, pra mim é melhor, porque eu sou bem detalhista com essas coisas. Então eu gosto de mostrar as minhas coisas, meus bolos, meus produtos para os clientes bem perfeito, tá bom? Então, se você é assim que nem eu, quer mostrar as coisas bem direitinho, quer fazer bem perfeitinho, então bate no liquidificador. Então a gente vai colocar tudo aqui. A manteiga não precisa colocar aqui, dá pra gente dissolver direto na panela, mas o creme de leite com leite condensado sim, porque aí a gente vai ter um creme homogêneo, certo? Numa textura só, e aí quando a gente levar para cozinhar, vai cozinhar, além de cozinhar mais rápido, vai cozinhar numa textura única, vai ficar perfeito, cremoso, de um jeito só, então não vai ter tonalidade diferente e não vai ter gruminhos nem pedacinhos de doce de leite boiando lá, sobrando lá no meio do recheio, tá bom? Agora você vai precisar de uma caçarola de mais ou menos 28 centímetros, tá? Porque como vai bastante creme de leite nesse recheio, ele é um recheio que ele cresce bastante, ele incha, tá? Então ele vai crescer, vai dobrar de volume e precisa de espaço, tá bom? Então pega a sua panela maior aí, de 28 centímetros de preferência, tá? Ou faz dentro de uma panela de pressão mesmo, que ela tem espaço para crescer, tá bom? Aí aqui eu bati só o doce de leite e o creme de leite. A manteiga eu vou colocar aqui na panela mesmo, tá? Então, a gente vai cozinhar isso aqui até ficar em ponto de recheio mesmo, tá? Ponto de recheio, em ponto de bico. Eu vou mostrar qual é o ponto, mas vai cozinhar aí por aproximadamente uns 20 minutos, tá bom? Essa panela que eu tô usando aqui é a base da minha brigadeirinha, tá bom? Então, se você tiver também a brigadeirinha, funciona super bem nela, só deixar girando lá e pronto. Aqui a gente vai cozinhar no fogo alto, fogo de médio para alto, nunca no fogo baixo, senão a gente vai ter um recheio muito puxento, muito elástico, tá? Porque ele vai começar a cristalizar já dentro mesmo da panela. Aqui dentro eu já coloquei a minha manteiga, vou ligar meu fogo aqui e vou cozinhar, certo? Tô aqui no meu fogo médio. Fogo alto, vou deixar. E aí, ó, é só ir mexendo. Vai mexendo, movimento circular, movimento de 8, sempre tirando o excesso aqui, ó, da lateral. Também tira o excesso da espátula assim de vez em quando, tá? E vai mexendo. Não precisa mexer rápido, tá bom? Ficar mexendo assim, ó, ficar agitando demais o brigadeiro, não tem necessidade. Isso aqui é como se fosse um brigadeiro de doce de leite, tá? Vai creme de leite e vai a manteiga. Se você não quiser fazer esse processo, eu gosto porque fazendo assim eu controlo o ponto exato do recheio. Mas se você não quiser fazer isso aqui, é só você tirar o creme de leite da receita, tira a manteiga da receita e acrescenta mais uma lata de leite condensado cozido, tá bom? Ou seja, vai dar aí
1.200 gramas, 1.100, 1.200 gramas de recheio a gente precisa, beleza? Então, se você for usar um doce de leite pronto também, tá bom? Tem doce de leite pronto aí de qualidade, o problema é que é um pouquinho mais caro, mas dá pra usar também. Então, a quantidade é mais ou menos essa de recheio, de 1 kg a 1,2 kg, certo? Então, aqui a gente vai mexendo, ó, em movimentos circulares, devagar, até ele cozinhar perfeitamente. Então, aqui ele vai crescer de volume, depois vai baixar. Depois que baixar, a gente vai cozinhar por uns 10 minutos, tá? 8, 10 minutos, certo? Então, fica aí no vídeo pra você acompanhar o ponto exato desse recheio. Olha, aí você vai cozinhar até ele chegar nesse ponto aqui, ó, tá? Até ele ficar bem cremoso e bem marronzinho, porque quando a gente bate no creme de leite ele fica bem clarinho, mas depois ele volta a ficar escuro de novo, ó. Tá bom? Então esse é o ponto. Ó, você vai passar a espátula em volta da panela, ó. Quando você vê, vai soltar lá do fundo, ó. Tá bom? Vamos mais uma vez, ó. Você tá aqui mexendo, aí você passa a espátula em volta. E aí quando você solta, começa a desgrudar lá do fundo, tá? Nessa hora, pode desligar. Continua mexendo, porque o fundo da panela ainda tá quente. Senão vai começar a grudar lá embaixo. Ele não vai ficar extremamente durinho aqui, porque a gente vai terminar o ponto dele quando ele esfriar, tá? Então, agora é só colocar num pote e deixar esfriar para poder utilizar. Enquanto a massa recheio tá aqui esfriando, eu vou ressaltar aqui para você a oportunidade de negócio que o bolo gelado oferece. Imagina só, você poder fazer e vender esses bolos conquistando clientes fiéis e aumentando a sua renda. Olha só o que a Simone disse para mim. Ela falou: Dri, por aqui o bolo gelado é sucesso garantido. Nunca fiz para ficar parado, ou melhor, nem dá tempo de sobrar. Meus clientes amam e eu faço sempre 4 sabores, e o de ninho é o mais vendido, sem dúvida. E tem a Verônica também, ela falou assim: Dri, tem feito muito sucesso e só sai combo com 4 unidades. Quando fica bloqueado, os clientes ficam me pedindo para poder repor, e tem uma cliente que já disse até que o bolo gelado é a minha galinha dos ovos de ouro. Elas são as minhas alunas do BG Lucrativo, que é o meu curso de bolo gelado com mais 10 sabores além desse que você está aprendendo aqui agora. Tem o bolo gelado de coco, tem o de ninho, tem o de abacaxi, chocolate, prestígio, enfim, são só sabores que os brasileiros amam. E além disso, eu ensino também 13 estratégias de divulgação. Ensino precificação simplificada, que é para você começar o seu próprio negócio de forma prática e lucrativa. E ao você investir no curso, você terá acesso a uma oportunidade de empreender no conforto da sua casa, perto da sua família, e conquistar uma nova fonte de renda com esses bolos que são tão lucrativos. Imagina só você poder lucrar R$140 por forma de bolo vendida. Pois é, essa é a realidade de muitas pessoas que já estão aproveitando essa oportunidade. Só para você ter uma ideia, o bolo gelado de coco ele custa R$3 para ser produzido e ele pode ser vendido tranquilamente de 8 até 12. Então só por aí você já tem uma ideia do quanto o bolo gelado é lucrativo. Eu costumo dizer que ele é o bolo mais lucrativo da confeitaria. Então não perde mais tempo, você tá deixando de ganhar dinheiro por não estar trabalhando com esse bolo. Acesse o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e garanta a sua vaga no curso de bolo gelado. Seja dona do seu próprio negócio, encante os seus clientes com esses sabores irresistíveis e aumente a sua renda. Agora deixa de conversa e vamos continuar esse bolo. Olha aqui que perfeição essa massa, fica incrível, ela fica parecendo uma massa de chocolate assim por fora, mas quando corta ela fica mais no tom do pão de mel e dá pra ver. Só pelo cheirinho, o cheirinho que fica na cozinha já assando, a gente já sente o cheiro do pão de mel, tá? E agora eu vou contar um segredinho muito top pra poder você fazer aí na sua cozinha. Quando a gente tira esse tipo de bolo do forno, que é bolo de método espumoso, que é bolo esponjoso, quando a gente tira e a gente escuta, ele fica fazendo uns barulhinhos. Não sei se você já reparou nisso. Que é o quê? Isso são as bolinhas de ar querendo sair. Então, o que a gente vai fazer? Aí, o que acontece quando as bolinhas de ar começam a querer sair? O bolo murcha, tá? Então, assim que você tirar ele do forno, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai jogar ele na bancada, ou na pia, ou na mesa. E aí você vai reparar que na hora vai parar de fazer os barulhinhos. Eu já fiz aqui, não vai dar pra você ouvir, tô tentando aproximar do microfone, mas não vai dar mais pra você ouvir. Então você vai fazer assim, ó. Só deixa ele cair, tá? Só dá uma pancada. E é assim que fizer isso, já vai parar os barulhinhos na hora e não vai
mais murchar, tá bom? Então essa é uma técnica aí, um segredinho para você fazer. E agora, para poder a gente fazer todo o processo de montagem, que é cortar, molhar, colocar o recheio, finalizar, cortar, embalar, a gente precisa esperar esfriar, tá? Então o recheio já tá lá esfriando, espere a massa esfriar um pouquinho. Quando ela estiver quente, não gosto muito de deixar morna nem fria, mas quando ela estiver quente num ponto que a gente já consegue tocar na forma, um quente que a gente aguenta, aí a gente já desenforma e termina de deixar ela esfriar fora da forma, tá bom? Fica bem melhor assim. Então é só colocar um papel manteiga, passa a faca na lateral, vira e deixa ela esfriar sozinha. E quando ela estiver 100% fria, a gente faz o processo de montagem. Para a montagem, vamos precisar preparar a calda primeiro. Vamos precisar de leite integral, leite condensado e canela em pó. Dilua de 3 a 5 gramas de canela no leite condensado e depois misture com o leite e depois coloque numa bisnaga de ketchup para poder molhar a massa do bolo. Feito isso, você vai desenformar o bolo passando uma faquinha de serra nas laterais da forma. Se certifica de que ele está soltinho e coloque um pedaço de papel manteiga por cima e vire o bolo sobre a mesa. Com a mesma faquinha de serra, raspe todo o fundo do bolo para poder tirar essa camada grossa de massa. A gente não precisa dessa parte do bolo quando se trata de bolo gelado. Quanto mais cremoso o bolo ficar na hora da mordida, melhor é. E para ter essa textura cremosa, a gente tira essas partes do bolo. Feito isso, pegue o nivelador de bolo e corte a massa ao meio. Se você não tiver nenhum nivelador, use uma faca de serra grande. E agora você forra o fundo da forma com um papel manteiga ou um saquinho plástico, porque isso vai facilitar o desenforme na hora que a gente for finalizar os pedaços. Coloque a primeira camada de massa e molhe com uma bisnaga e meia de calda mais ou menos. Coloque o recheio de doce de leite e olha como ele ficou lindo, ficou perfeito, bem cremoso e brilhante. Mas não coloque tudo, deixe uma porção de mais ou menos umas 200 gramas para poder finalizar o bolo na hora de cortar. Espalhe bem com uma espátula de bolo para garantir que todos os pedaços ficarão com a mesma quantidade de recheio. Coloque a segunda camada de bolo, faça a raspagem dela também com a faquinha de serra e só aí então molhe essa camada com o restante da calda. Feito isso, leve para gelar por pelo menos de 4 a 6 horas antes de cortar e embalar. Agora sim, finalmente o bolo está pronto. Tava na geladeira, ficou 6 horas refrigerado, tá? Então é no mínimo aí de 4 a 6 horas na geladeira antes de cortar, tá bom? Agora eu vou abrir ele. Você pode fechar ele com plástico filme, com esses saquinhos aqui, ó, de alimento, com papel manteiga. Tá bom? O importante é ficar bem fechadinho para ele não pegar gosto das coisas que estão na geladeira, tá? Porque ele é um bolo que precisa ficar refrigerado, então tem que estar bem embalado. Aí a gente abre ele, certo? Para poder a gente começar a fazer o corte. Mas antes, deixa eu te mostrar o que você vai precisar. Você vai precisar de uma faca grande, certo? Pra gente fazer o corte. Se ela for assim lisa é melhor, facilita. E se ela for grande também. Aquele restinho lá, ó, do recheio que a gente deixou pra poder colocar de cobertura, tá bom? Eu coloquei o meu 30 segundos no micro pra ficar mais molinha, pra facilitar a gente de cobrir. Vai precisar também de pelo menos 80 gramas de chocolate nobre e um raladorzinho pra gente raspar o chocolate em cima. Vai precisar de um parzinho de luva, tá? Essa aqui que eu tô usando, ela é a nitrílica sem pó, tá bom? Pode ser a vinílica também que funciona. Aí você vai precisar de etiquetas de validade, tá? Essa daqui minha eu compro no Mercado Livre. É só digitar lá, etiqueta de validade de congelamento. Aí vai aparecer essa, tá? Vai precisar da etiqueta da sua marca. Vai precisar da embalagem do bolo gelado. A marca que eu indico hoje aqui é a Cromos, tá bom? É nessa medida aqui, ó, 20 por 22. Nesse pacote vem 50 unidades, mas tem outras marcas também. Porém, não preciso eu falar aqui nesse vídeo hoje, um outro momento eu falo. Aí aqui, o cortador também, tá? Esse que eu tô usando é o de 6 centímetros, mas pode ser de 5 também, se você quiser, tá? Se for de 5 centímetros, vai render mais. Vai render uns 24, 25 pedaços. De 6 centímetros, rende 22, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar algumas embalagens aqui e já deixar elas expostas, tá bom? Então, de um lado aí da sua mesa, você põe o bolo com as coisas que você vai usar e do outro você põe as embalagens. Então, eu vou deixar algumas aqui. É óbvio que eu não faço assim, né, quando eu tô fazendo minha produção. Eu não coloco só um pouquinho de embalagem, eu coloco bastante. Mas, como aqui é pro vídeo, eu vou colocar só 4, tá? Então, faz aí na sua bancada aí também, assim. Aí, agora, a gente coloca a luva.
porque agora a gente já vai começar a entrar no processo aí de colocar a mão no bolo, tá bom? Então, o ideal é que use luva. Pode ser qualquer luva, tá? Se você não achar essa daqui, pode ser qualquer outra. Aquelas de saquinho também, que sai fácil da mão, sabe? Mas pode ser. Usa a que você tem acesso aí. O importante é usar, principalmente se você tiver com machucado na mão, tá? Então, ó, vamos lá. O que a gente vai fazer é desembalar o bolo, certo? Que pra poder a gente cortar, a gente precisa tirar ele daqui de dentro da forma. Aí eu já peguei uns saquinhos aqui, já deixei eles abertos, aqueles saquinhos de alimento mesmo, tá? De fazer congelamento de alimento. Aí você coloca aqui, pode ser papel manteiga, só não aconselho que seja papel alumínio, tá bom? Porque pode ser que o papel alumínio corte junto e vá junto no pedaço e você nem perceba. Ó. Você vira e só tira a forma. Puxa que vai sair tudo. Por isso que é importante a gente forrar ela antes de fazer a montagem, tá bom? Certo? Aqui dá pra ver que ficou um pouquinho mais seco, mas não tem problema, a quantidade de calda que eu coloquei já é o suficiente, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, o próximo passo é a gente colocar a cobertura, que foi aquele pouquinho do recheio lá que a gente separou. Opa! E é só uma camadinha mesmo, tá? Porque é só pra poder grudar o chocolate. Então, não precisa ser muito. Aí, a gente vem com uma espátula de bolo, de alisar bolo. Mas pode ser uma colher, pode ser o que você tiver aí. Não precisa ficar comprando utensílio muito específico pra fazer, não. Com as coisas que a gente tem em casa, já dá pra fazer. Até se você não tiver cortador, dá pra fazer. Pega uma régua de plástico, lava ela com detergente, enxágua bem, passa um pouquinho de álcool 70 e mede os pedaços com ela, tá bom? Não tem segredo, ó, é muito rápido. Não precisa ficar querendo deixar bonito, tá bom? Aí a gente vem, ó, com o chocolate agora e raspa aqui em cima. Se você não quiser raspar com o chocolate, o que você faz? Você joga granulado, tá? Mas aí você não vai colocar aqueles granulados cheios de gordura, tá bom? Usa granulado bom. Ou você usa um Melkin da Harold, ou você usa um Calebu, tá bom? Porque você tá colocando leite condensado cozido, tá colocando doce de leite aqui de qualidade, pra depois vir e colocar um granulado ruim aqui, aí não vale a pena, tá? Mas aí, na falta do granulado, usa a raspa. A raspa é o que sai mais barato em relação a custo, benefício e qualidade. A raspa é o melhor, tá? Porque sai barato e você tá raspando um chocolate bom aqui. Esse que eu tô usando é o da Cical. Ó, só raspar. Vai raspando até preencher tudo, ficar bem preenchidinho, tá? E aí você vem marcando, começa aqui do cantinho, vai marcando e depois você faz o corte, tá? Só dá uma encostadinha. Aí você vem com a faca. Quando a faca é grande, facilita, tá? Mas se você não tiver, vai com a faca que você tem aí. Ó, corta aqui. E aí você vai puxar. Quando você puxar, ele já sai bem perfeitinho. E aí você já põe na embalagem, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Puxou, ó. Sai molhadinho, com o recheio perfeito. E é só ir cortando e ir colocando na embalagem. E aí depois a gente fecha com a etiqueta de validade e também faz a finalização com a nossa etiqueta da marca, tá? Então é assim que ele fica, ó, depois de pronto. Agora eu vou te mostrar como que faz pra eles ficarem assim, ó, bem lindinhos, tá? Então eu vou te ensinar como que faz pra dobrar. Então vamos lá. Colocou o pedaço aqui no meio, nessa hora a gente não precisa mais de luva, tá? E aí a gente pega da parte mais comprida e a gente dobra primeiro, tá bom? Ou seja, se ele tem 20 por 22, é no centímetro 22 que a gente dobra um sobre o outro, tá bom? Depois que a gente dobra, aí a gente vira e vai fazer como se fosse um embrulho de presente, ó. Junta as partes todas aqui,
certo? E faz uma dobra pra cima. Aí você vira e faz a mesma coisa desse lado, ó. Junta aqui, com os 2 dedos mesmo, ó. Cada dedo de uma mão junta aqui e já sobe, faz de uma vez. Ó, aí você pega a etiqueta de validade, coloca aqui. Eu já deixei preenchido pra facilitar, pra não ter que preencher aqui no bolo, né? Então, ó, pão de mel, a data de validade, 7 dias de validade, então eu coloquei a fabricação e 7 dias pra frente, que é quando ele vence, tá bom? E pronto, ó, fica assim, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Pega aqui. Aí, o que que eu faço com a etiqueta de validade, ó? Só uma dica. Eu vou tirando e vou colocando ela aqui na beirinha da mesa, tá vendo? Que aí já me facilita na hora que eu tiver dobrando, tá? Aí eu faço isso. Aí, ó, vamos lá, mais uma vez. Coloca aqui a primeira parte e a segunda. Aí você gira e junta tudo aqui. Não precisa ficar lindo, só precisa fechar, tá? Ó. Depois, aos pouquinhos, você vai pegando o jeito, porque tem que ter sensibilidade para não amassar o pedaço. Ó, é bem simples de fazer, mas a gente só pega o jeito com a prática mesmo. Hoje eu embalo de olho fechado, mas no início foi bem difícil pra mim. Ó, mais uma vez. Coloca aqui e aqui. Tem vários jeitos de fechar, né? Tem outros jeitos de fechar, mas aqui eu vou te ensinar só um, tá bom? Pra não ficar confuso. Você aprendendo um já tá ótimo. Junta aqui de novo. E põe assim. Certo? Aí aqui é bom que, ó, se ficou torto, você consegue ajustar, ó. Ficou uma ponta, você ajusta e vai dando umas apertadinhas até ficar bem quadradinho a embalagem pra ficar bonito. Aí você vem, pega a sua etiqueta da marca e coloca, tá? Essa marca de embalagem aqui tem várias cores, então você pode escolher aí a cor de acordo com a combinação do seu logo, tá bom? Então, ó, é assim. Aqui atrás fica a etiqueta de validade, certo? Uma etiqueta grandona que é o suficiente para você lacrar, então é impossível o bolo abrir aqui. E aqui na frente fica a sua etiqueta da marca, fica bem prático assim. Eu prefiro assim do que pegar a minha etiqueta e colar aqui, tá? Mas se você não quiser fazer assim, você pega a sua própria etiqueta, desde que ela tenha o campo para você escrever a validade do bolo e coloca aqui, tá bom? Tem essa opção também, certo? Então esse foi o nosso bolo gelado de pão de mel. Eu espero que você tenha gostado da receita e tenha se inspirado nessa oportunidade de negócio em trabalhar com bolo gelado e comece o quanto antes. Não esquece de deixar um like aí pra mim no vídeo, que isso me ajuda muito e não vai te custar nada. Se inscreve também no canal pra você não perder nada do que tá por vir aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.